Se nós voltarmos para o ano de aproximadamente 1500, nós vamos ver que em todas as universidades e centros de saber era ministrado aos alunos as cadeiras de teologia, de retórica e de lógica. Os outros saberes eram todos colocados como de menos importância. Era um mundo teocêntrico. Tudo girava em torno de Deus e de sua representação humana, a igreja e suas hierarquias papais. Mas o que acontece na sequência, em 1576, com a Reforma Protestante, é um rompimento desse pensamento que começa a produzir a abertura de caminhos para o iluminismo, que produz uma mudança extraordinária na Europa. A Reforma não é um movimento apenas religioso, mas também político. Ela cria a independência de países, fomenta o nacionalismo e, a partir de então, a ruptura com a Igreja de Roma produz desenvolvimento. A França, na sua manifestação política, quando você tem a queda da Bastilha e a Revolução se estabelece, é influenciada por princípios iluministas que foram impulsionados pela Reforma. A Inglaterra jamais seria o que é se não tivesse rompido e a Igreja Anglicana tivesse surgido, fomentando o desenvolvimento e expansão do país. A verdade é que o sociólogo Max Weber, no seu livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, diz que o Ocidente jamais seria o que é sem que a Igreja tivesse impulsionado a abertura dos livros, o retorno à escolástica, a volta aos clássicos gregos, a pesquisa e a ciência. O que acontece? Logo na sequência, o teólogo da Basileia, Calbart, no século XIX, dizia que todo cristão devia sair de casa com uma Bíblia numa mão e um jornal na outra. Mas o que nós assistimos a partir do início do século XX, com o crescimento do movimento pentecostal, é um recrudescimento do pensamento, do estudo e da ciência. Houve uma sobrevalorização da metafísica, dos acontecimentos extraordinários, dos dons espirituais e dos milagres, em detrimento do estudo, do aprofundamento da ciência, das conexões da teologia com outros saberes. No mundo atual, você só estuda teologia num seminário ou em mestrados e doutorados de ciência da religião. E parece que cada vez mais a religião foi se tornando algo ligado ao obscurantismo, ao atraso, à desconexão da realidade. Hoje, no Brasil, a igreja protestante evangélica é predominantemente pentecostal ou neopentecostal. E esse grupo está muito distante do saber, da realidade científica, dos pressupostos modernos. São pessoas que cada vez mais se distanciam da realidade humana, se trancam nos seus guetos, se trancam nas suas salas de oração e desprezam a realidade. Eu sofro quando vejo pastores que são pessoas rasas. Até no conhecimento da Escritura eles são básicos. Continuam ainda pregando Pedro, João e Tiago no barquinho e não conseguem construir pontes entre a teologia e os outros saberes da psicologia, da antropologia, da sociologia, da filosofia. Ora, a defesa da fé começa com a apologética ali no século II. E o que acontece com a igreja, que se torna hoje o último vagão do trem, vem a reboque? A religião provoca esse apagão de mente, essa desconexão do indivíduo com aquilo que é tangível, com aquilo que acontece todo dia. É muito difícil você encontrar pastores que consigam fazer uma hermenêutica bíblica coerente com o tempo em que nós existimos. Precisamos ressignificar os textos das Escrituras, precisamos construir os arcabouços filosóficos e teológicos para que a palavra se aplique ao nosso tempo. Não adianta falar sobre o dilúvio de Noé sem que ele tenha aplicações práticas para o nosso tempo, porque senão é só conhecimento intelectual e esse conhecimento para nada aproveita. A palavra é viva e eficaz. O Evangelho, diz Paulo, é o poder de Deus. Como isso pode se materializar se a igreja não consegue falar com o homem do tempo moderno? Quando eu me converti, há 35 anos atrás, a gente dizia nas evangelizações, Jesus Cristo é a solução. Hoje, se a igreja disser isso, a pessoa vai perguntar, mas para que problemas?
e os cristãos não sabem quais são os problemas. Estamos diante de uma igreja pobre, cega e nua. Ou, se você achar melhor, como eu penso, estamos diante de uma igreja rica, mas que é pobre, cega e tosca. Esse referendo é em relação ao capítulo 3 de Apocalipse, quando Jesus fala sobre a igreja de Laodiceia, que era uma igreja que vendia colírio, era uma igreja que tinha indústria de tecidos, era uma cidade onde o sistema bancário era eficiente, e Jesus diz, vocês são ricos, mas vocês são miseráveis. A igreja desse tempo é rica, está com seus grandes templos, criou uma metodologia de arrecadação, desenvolveu uma indústria de bonecos teleguiados que não pensam, mas está desgraçada. É uma pena, porque ela não consegue falar com o homem desse tempo, ela não consegue se posicionar, ela não tem o que dizer. Vamos conversando por aqui, de encontro em encontro, a mente abre, o coração expande, e o resto eu vou te falando no caminho.